E olha, vamos ao nosso primeiro bate-papo deste domingo aqui no Vivo Esporte. Hora de falar com a doutora Catarina Couras. Ela que é neurocirurgiã, especialista em dor e distúrbios do movimento e também titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É, portanto, uma das pessoas mais gabaritadas do país para ajudar a gente a defender aí um pouco esse tema, né? Esse tema que a gente tem levado todos os dias aqui, que é o coronavírus. Boa tarde, doutora Catarina. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Boa tarde, Júlio. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar aqui para vocês um pouquinho desse tema. Tá certo. E esse sotaque aí, doutora, você está onde agora? Eu estou em São Paulo, Está em São Paulo? mas eu sou de João Pessoa. De João Pessoa. Como é que está seu estado lá? Tem informações de como estão, como tá as pessoas, seus familiares lá em João Pessoa? Estão tudo guardado lá? O índice lá está mais baixo aqui em São Paulo? Graças a Deus, todo mundo em casa, guardadinho, ninguém saindo na rua. Muito bem. Doutora Catarina, a gente vai falar sobre o cérebro, né? E o cérebro, hoje em dia, é o que mais está nos dando problema. Nem tanto, às vezes, a enfermidade do coronavírus, mas o que passa na nossa mente. Muitas vezes vem aquele lance de, acho que eu estou com o corona, eu não estou. Mas eu estou com dor nas costas, eu não me movimento. Como que a gente faz, em primeiro lugar, para controlar o nosso cérebro nesse momento que estamos muito isolados dentro de casa, doutora Catarina? Então, nesse momento, é muito importante que a gente tenha controle, que a gente tenha equilíbrio, porque tudo isso vai influenciar no nosso sistema imune. Então, o sistema imune abalado propicia ao aumento do risco de infecções. E essa classe de população que tem dor crônica, eles estão mais suscetíveis a ter a infecção por conta desse sistema imune abalado. Tá certo. E qual a relação que a gente pode estabelecer aí entre as dores no corpo e aquelas dores que a gente acha que nós estamos produzindo, né, doutora? Porque muitas vezes a gente acorda pela manhã e às vezes a gente acorda num dia que não é um dia tão bom, onde a gente não consegue controlar tanto os nossos pensamentos, a gente começa a imaginar que está com alguma dor. Como que a gente estabelece isso aí, doutora? Então, o quadro de dor relacionado ao coronavírus é um quadro mais de dor geral, uma fraqueza, o que nós chamamos de astenia. Certo. O quadro de dor relacionado a uma dor nas costas, dor no joelho, isso fala mais atenção a ser um quadro relacionado a algo que está lesado, seja músculo, seja a nossa coluna vertebral, seja as nossas articulações. Doutora Catarina, hoje estamos isolados, né, em confinamento aqui em São Paulo. A partir de amanhã, você mora aqui no estado de São Paulo, vai ter aí alguns bloqueios de ruas para que o isolamento ele seja mais severo no município de São Paulo. A gente sabe que hoje o estado de São Paulo é o estado com mais pessoas infectadas e com o maior número de mortes também em função da Covid-19. Então, a gente se preocupa muito com essas pessoas que estão dentro de casa e que ficam sentadas durante boa parte do tempo, e pessoas que têm problemas na coluna também. Eu me recordo que quando eu tive uma vez um problema na coluna, eu procurei um neurocirurgião do Rio de Janeiro, e esse cara foi fundamental no tratamento. Na época, nós até evitamos uma operação. Como é que essas pessoas que têm problemas na lombar ou na coluna, elas devem se portar nesse momento onde estão mais sentadas do que em movimento, doutora? Então, Júlio, mudou toda a realidade de trabalho da população, né? Hoje a gente fala muito em home office. Pessoas estão trabalhando em casa. Então, trabalhar em casa faz com que toda aquela ergonomia que ele tinha no trabalho, do computador na altura adequada, uma cadeira confortável na altura adequada, os pés estar sempre apoiados ou no chão ou em algum anteparo, tudo isso vai influenciar. As pessoas elas estão com um novo comportamento, que é a dor relacionada ao trabalho da casa. E se a gente não estruturar todo esse ambiente, isso vai ter no futuro repercussões. A questão também, Júlio, que a gente tem que falar é que a família também tem que apoiar essas pessoas que estão em casa trabalhando, porque eles precisam de ter tranquilidade para poder desempenhar suas funções, né? Então, tudo isso tem que ser ajustado, né, para essa nova realidade. E a criançada também, né? Porque você trabalha dentro de casa com o filho correndo para lá, para cá, muitas vezes você tem que ficar concentrado ali no computador. É gostoso você estar junto da sua família também, mas você tem que ter privacidade dentro do home office também, né? Não é você trabalhar fazendo
almoço, ou trabalhar fazendo algum tipo de coisa, né? Às vezes o homem está lá e precisa fazer o almoço, eu vou trabalhar aqui, vou mexendo aqui, vou fazer um arroz, é um pouco complicado você não se concentrar naquilo que está fazendo. Ô Cacau, tem uma pergunta, ô Betinho, tem uma pergunta chegando para a gente aí, vamos colocar aqui, olha, o estresse e a depressão tende a influenciar a memória? É o Mário Jorge. O que você acha sobre isso, doutora? Sim, o estresse e a depressão, ele influencia sim na memória. Porque quando nós estamos focados em coisas que não são o que nós precisamos desempenhar, por exemplo, você está focado em problemas, tudo isso, você não consegue direcionar sua atenção para atividades do trabalho. Então, tudo isso vai influenciar. Então, o comportamento geral, tudo isso que está acontecendo da pandemia, está fazendo com que a qualidade de produção da população, apesar de estar em casa, esteja bem menor. E, doutora Catarina, as pessoas elas tendem a ser mais sedentárias nesse momento, né? Quem já não gosta muito de praticar uma atividade física, quando tem a oportunidade, procura evitar. Agora, é uma boa desculpa para a pessoa falar, eu não posso sair de casa mesmo, vou ficar por aqui. E isso não faz muito bem para o corpo, né? Júlio, agora nesse momento do Covid, está surgindo dois tipos de população. A população que treinava, que fazia atividade física e que parou simplesmente pela dificuldade das academias estarem fechadas, da rua está difícil para correr, né? Porque não é o que é recomendado. Muitas pessoas não têm esteira em casa ou têm material para executar atividade. Então, o que acontece? Essas pessoas estão aí abandonando a atividade física. E o outro grupo de pessoas são aquelas pessoas que nunca fizeram atividade física e agora estão iniciando a atividade. O problema é que toda essa atividade não está sendo assessorada e muitas pessoas estão vindo ao consultório pela telemedicina falando que estão com lesões. Então, esses dois perfis estão surgindo agora na nossa população no meio dessa pandemia do coronavírus. E tudo é uma questão de escolha, né, doutora Catarina? Você vai optar. Existem condições de você fazer exercício? Tem. Por exemplo, uma pessoa que mora no prédio, às vezes ela sai para fazer alguma coisa, e quando ela volta para casa, se ela não tiver nada nas mãos, ela pode subir a escada. Se ela mora no 10º andar ou no 9º andar, ela pode subir a escada, que já é uma atividade física. E é muito importante, eu acho não, nesse momento que estamos vivendo, da gente não abandonar a nossa saúde física também. Às vezes você fala, poxa, eu estou em casa, estou me precavendo, estou no isolamento para não ser contaminado com a Covid-19, não contaminar ninguém também, mas a gente dentro de casa, nesse momento, onde tantas informações nos chegam, a nossa tendência, em virtude e em função da ansiedade, é comer pra caramba. E aí você fica 1, 2, 3 dias em casa, você vai mudando também o seu hábito de comer, passa a comer mais e fazer menos exercício. Quando acabar a quarentena, pode ser um problema muito sério para essa pessoa recuperar o peso anterior, né, doutora Catarina? Sim. Tanto o fato de que as pessoas estão comendo agora de uma forma mais errada, quanto elas não estarem fazendo atividade física, isso está se somando a uma população mais sedentária, mais obesa, e isso, no futuro, vai repercutir na saúde delas. E está repercutindo agora também, porque isso altera o nosso sistema imune, Júlio. Isso propicia a infecção pelo vírus. Fala mais sobre isso, doutora. É importante a gente colocar isso para os nossos teleassinantes também, porque a gente pensa em não se contaminar de alguma forma, mas você estando sedentário também, inclusive, eu trouxe um fato aqui no programa há um tempo atrás de uma mãe de uma amiga nossa aí, que ela tem 72 anos, aliás, ela veio da Itália, ela veio infectada pela Covid no meio do mês de março, e ela não precisou ser internada e ela se curou, em uma semana ela estava bem. Ela passou ali uns 3, 4 dias de uma forma bem delicada, com muita falta de ar, porém essa mulher, ela nada, agora não, mas ela nadava 2 horas durante 2 dias por semana, o que facilita também todo o sistema pulmonar, né, doutora, a não vacilar nesse momento de contágio do coronavírus, né? Exatamente, Júlio, o que nós chamamos de reserva funcional. Essas reservas funcionais que nós temos por realizar atividade física, ter uma alimentação adequada, o sono também, Júlio, que é muito importante falar, tudo isso se soma para que, mesmo que você tendo a infecção, você não tenha uma forma mais grave da doença.
A gente sabe que existem cepas do vírus que elas traz condições mais graves, mas ter uma reserva funcional vai ajudar a pessoa de certa forma. Então, assim, a questão é a gente manter tudo isso. E para manter vai muito da nossa força mental, né? Da nossa força de vontade. Porque é muito fácil, nós temos muitas pessoas, e eu sou uma delas também, eu vou começar a fazer alguma coisa, na segunda-feira eu começo. Ou então eu vou deixar de fazer alguma coisa, essa é a última vez que eu como chocolate, por exemplo. Um exemplo chulo, mas é só para a gente colocar. Quando você fala essa aqui é a última vez, a tendência de você não ser a última vez naquela vez é muito grande. Né? Porque eu acho que quando nós determinamos algo na nossa mente, você lida aí muito com o cérebro, é muito importante você ter atitude e já começar daquele momento, tipo, eu vou começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu moro num prédio, eu consigo reservar a quadra do meu prédio para ficar durante 1 hora ali sozinho, durante um determinado período do dia. Acha que eu gosto de descer ali para fazer aquilo? Claro que não, preferia estar jogando tênis, jogando bola, fazendo algo diferente. Mas eu condiciono o meu cérebro a fazer isso e parte da força de vontade, né, doutora Catarina? Exatamente. A gente vai ter que adaptar a nossa realidade. Isso que você falou da escada é muito interessante, porque a recomendação é até que a gente use menos elevador, por exemplo. Sim. Então a gente usar a escada, a gente vai estar exercitando, a gente vai estar evitando a aglomeração de elevador. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que adaptar a nossa vida. E, assim, muitos treinadores estão lançando treinos no Instagram, como realizar atividade física em casa. Então, não tem espaço para dizer, eu não vou mais fazer atividade física. Tá certo. Você estava falando sobre comida agora há pouco, e muito se fala sobre as relações hormonais que podem ser ocasionadas dependendo da nossa alimentação. A comida tem mesmo esse efeito poderoso de reação cerebral, doutora? Sim, a comida tem esse efeito em relação a que a comida, ela vai, depois que a gente digerir, ela vai liberar substâncias, tudo isso vai interagir no nosso corpo e isso vai melhorar o nosso sistema imune. Então, isso que vai ter a contribuição com relação ao vírus. A alimentação é muito importante. Deixa eu fazer aqui, tem mais uma pergunta chegando para a gente, deixa eu parear o nosso telefone aqui para o Betinho colocar no ar a pergunta aqui. Vamos lá, Betinho. Boa tarde, gostaria que a doutora Catarina explicasse a relação da dor com o fator biopsicossocial, que é aumentado devido ao confinamento. Então, com relação à dor, é o seguinte, o fato de a dor, ela está relacionada ao nosso comportamento, no sentido que nós produzimos substâncias que nos dão prazer. São endorfinas, serotonina, todas essas substâncias, elas têm relação na cascata da dor, o que vai desencadear o processo até a chegada no cérebro. Então, se você está mais estressado, deprimido, tudo isso vai influenciar com que você desencadeie processos dolorosos crônicos. Pode ver que as medicações que atuam na dor, elas são muitas medicações que são utilizadas para a depressão, que são a classe dos antidepressivos. Então, essa ação do nosso humor com os quadros dolorosos tem uma relação direta. Os pacientes agora, no momento, que estão estressados por conta da incerteza do que vai acontecer com relação ao coronavírus, eles estão piorando essa condição de dor, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dor, né, a SBED, ela lançou um protocolo para que nós, médicos, paramos para pensar o que fazer com essa população. Muitos pacientes iriam realizar procedimentos intervencionistas, que são procedimentos como bloqueio ou cirurgias, tiveram os seus procedimentos paralisados por conta da questão do risco da infecção. Com isso, se questionou, compensa utilizar medicações como opioide ou realizar os procedimentos? Então, tudo isso está relacionado. Então, o paciente com dor crônica, ele tem que ser pensado nesse contexto. Tá certo. Tem uma pergunta que chegou aqui perguntando qual que era a sua área. A doutora Catarina, ela é neurocirurgiã. Doutora, sobre esse biopsicossocial, eu queria entrar no lance da doença psicossomática também, né? A pessoa, ela tem a doença na alma, no espírito, e ela fica angustiada e essa doença, ela acaba se refletindo no corpo físico. Como é que faz para lidar com isso, doutora Catarina?
Então, a questão é a seguinte, a estresse emocional faz com que a pessoa ela comece a achar até que está infectada pelo vírus, comece a ter sintomas que são do vírus. Os pacientes eles estão o tempo todo aí no Google, vendo como é a doença. Isso faz com que reflita no corpo deles, eles começam a sentir quadros. O que a gente pode fazer é buscar meios de tranquilizar, realizar em casa coisas que gosta de fazer no seu dia a dia, assistir filme, ou buscar até um recurso da terapia pela telemedicina, seja por um psiquiatra, seja por um psicólogo, mas isso precisa ser valorizado. Inclusive... Pacientes, Não, pode falar, pode falar. Pacientes que, inclusive, Júlio, têm dor crônica, nesse momento que está tendo a pandemia, eles estão mais estressados, eles começam a desencadear quadros de dor em outros locais que ele não tem lesão ou que mesmo não teria possibilidade de ter dor naquela região, porque está em casa, está confortável, tudo isso. Mas o fator estressante vai fazendo com que marcadores sejam liberados, fatores inflamatórios, e isso desencadeia a dor. Inclusive, eu até conversei, acho que 1 ou 2 semanas atrás, com o Dr. Lírio, se não me engano, ele é psicanalista, ele estava com um projeto chamado Varandas Ocupacional, onde alguns psicanalistas e psicólogos eles se reuniram e estão atendendo gratuitamente algumas pessoas. E é um momento que, se você tiver a oportunidade e está depressivo ou está ansioso com o futuro, vale a pena você desabafar com alguém, até porque nesse projeto que eu falei agora há pouco de varandas ocupacionais, ou varandas terapêuticas, não me recordo o projeto como é que chama, as pessoas elas compartilham entre elas experiências do dia a dia, porque algo muito importante, doutora Catarina e amigos teleassinantes, é você saber que não é apenas a sua vida que foi modificada, é a vida de todo um coletivo, de toda uma sociedade, porque muitas vezes a gente fica naquela, por que isso só acontece comigo? Por que só comigo isso ou só comigo aquilo? Não. Todo mundo está passando por um processo de reformulação e de modificação nas suas vidas. A gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, esperamos que seja o quanto antes possível e sabemos também que se acabar hoje, por exemplo, o que é muito difícil, que a gente não vai acordar do dia para a noite e falar, acabou, todo mundo para a rua. Isso vai ser de forma gradativa, é assim que eu imagino que seja. E muitas pessoas terão as suas rotinas totalmente modificadas, né? Então a gente precisa desabafar com as pessoas, ou por telefone, ou numa videochamada aí, com algum profissional da área de saúde, que é muito importante você não ficar introspectivo nesse momento, né, doutora? Exatamente, Júlio. Agora, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou o uso da telemedicina. Isso tem sido uma ferramenta, assim, muito importante. Os pacientes com dor crônica, eles estão conseguindo ter continuidade de tratamento e de todas as outras patologias. Então, essa ferramenta faz com que os pacientes possam descrever o seu quadro clínico. A gente consegue fazer, às vezes, o autoexame, orientar esse autoexame e realizar até as prescrições médicas. Doutora, tem uma pergunta chegando para a gente aqui. Eu não sei se está pareado o nosso telefone. Doutora Catarina, boa tarde, tenho 76 anos e faço caminhada 3 vezes por semana, totalizando 15 quilômetros. Isso pode ser benéfico? Enquanto você responde, eu vou colocar mais uma vez a pergunta no ar, que não estava pareado. Aí, ó, ela faz caminhada 3 vezes por semana, totalizando aí 15 quilômetros. É muito benéfico, né, doutora? Exatamente, é muito benéfico. A atividade física sempre é muito benéfica, só que a gente tem que fazer algumas ressalvas de como que essa pessoa está na sua condição física geral, né? O ideal sempre é que, antes de iniciar a atividade física, busque um médico do esporte, que ele faça uma orientação adequada, com o uso de calçados, roupas, veja como está a condição do paciente com relação à sua coluna vertebral e outras articulações. Mas a atividade física, Júlio, sempre é benéfica. Para mim é fundamental, eu gosto bastante, até porque é necessário para despender energia de alguma forma. E para mim a atividade física ela não é só benéfica para o corpo, para o espírito também. Eu me sinto muito bem e eu consigo refletir muito sobre a minha vida quando eu estou praticando alguma atividade física, principalmente quando estou correndo ou nadando ou fazendo alguma atividade isolado, onde eu estou sozinho. Tem mais uma pergunta aqui, quais seriam as características psicológicas de atletas de resistência como ciclistas e maratonistas, haja vista
que a exaustão é comum nesse tipo de esporte. É o Jefferson de Brasília. Então, Jefferson, a condição física geral é que você necessita de ter um treino de base, né? Precisa ter um treino de musculação também associado, um treino funcional, para que você tenha uma estrutura muscular que suporte todo esse esporte de alta performance que você realiza. Então, o ideal é que você também faça treinos intercalados. Você falou alguma coisa, Não, Júlio? estou te ouvindo. Estou te ouvindo, pode falar. Então, precisa de estruturar o seu treino. Muito bem. Ô, doutora, para a gente fechar nosso bate-papo aqui no programa de hoje, nós temos aí o mal de Parkinson, né, que tem levado muitas pessoas a também uma modificação de vida, né? Eu estava até conversando com o Caio antes de começar o programa aí, parece que tem alguma substância da cannabis que parece que vai começar a ser usada no tratamento de mal de Parkinson, é isso mesmo? Sim, os produtos da cannabis, ele tem um grande espaço no tratamento da doença de Parkinson e até outros transtornos do movimento, né? Tudo isso é utilizado depois que outras terapias que são convencionais, elas já não estão resolvendo a situação do paciente, né? Existe também a cirurgia para a doença de Parkinson, mas o produto da cannabis, sim, eles têm um espaço muito grande nos pacientes com doença de Parkinson, né? Não sei se você conhece como é que funciona, Júlio, mas existe uma planta que é o cânhamo, e existem substâncias chamadas fitocannabinoides. Então, essas substâncias que vão ser utilizadas para realizar a produção do produto. E uma dessas substâncias, o THC, ele se mostra que tem um resultado muito bom no tratamento da doença de Parkinson. Mas é como eu te falei, isso é depois que toda a terapia convencional já não está realizando mais a terapêutica que o paciente necessita. Certo. E parece que tem uma cirurgia também, e nós temos até a avó do nosso produtor aqui, do Caio, que fez uma cirurgia, colocou um chip no cérebro, e ela respondeu muito bem a essa cirurgia, viu, doutora? Existe o eletrodo cerebral profundo, né? Nós conhecemos como DBS, né? Que é a sigla em inglês. Essa cirurgia ela vem se mostrando muito promissora para o tratamento da doença de Parkinson dos pacientes que possuem indicação. Isso consiste, como se fosse, Júlio, para simplificar para você, a colocação de um chip, né, que é o eletrodo, que vai estar conectado a um gerador, e esse gerador irá mandar sinais para esse estimulador, para esse chip, realizando a terapia. Então, pacientes certo. Que muitas vezes, Júlio, não conseguiam mais nem andar, sim, porque a medicação não estava tendo resultado, o DBS vem mostrando ser muito bom. A pessoa, ela continua com algumas limitações, mas melhora consideravelmente. É bem interessante isso. Vamos para mais uma pergunta rapidinho aqui, doutora Catarina. Olá, sou de Fortaleza, me chamo Elisandro. Ultimamente estou sentindo dores no pescoço subindo para a cabeça. Gostaria muito de entender, como se o pescoço e a cabeça estivessem inflamados. As dores cervicais, Júlio, elas têm muitas explicações. Elas podem vir, de fato, da nossa coluna cervical, pode ser uma hérnia de disco, pode ser da própria musculatura que envolve a coluna cervical, como muitas vezes, Júlio, acredite, são dores de cabeça na região posterior da cabeça, a região occipital, que ela irradia para a coluna cervical. Então, isso precisa ser avaliado para descobrir qual a etiologia, né? Qual é a causa para poder fazer a terapia adequada. Certo, mandar um abraço aqui também para o Renan Freitas, lá do Rio de Janeiro. Ele falou, gosto muito do programa. Abraço para você, Renan, aí também no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho seu. Tá chegando um montão de perguntas aqui, nosso tempo já acabou. Mas, o que está aqui? Oi, tenho dúvidas sobre a Covid-19, posso tirar com vocês? A gente está encerrando o nosso bate-papo já, doutora Catarina, quero te agradecer. E uma pergunta rápida, você tem rodado pelos hospitais de São Paulo, e como é que estão a capacidade dos hospitais de São Paulo? Tem informação sobre isso, doutora Catarina? Eu trabalho em alguns hospitais de São Paulo e eu te falo, Júlio, que a situação é um pouco preocupante. Está assim, tá bem lotado os hospitais, está bem difícil de internar pacientes, tanto porque eu atuo na área da neurocirurgia e na área da dor, né? E assim, pacientes continuam sofrendo traumatismo crânioencefálico. A população, infelizmente, mudou um pouco o comportamento, as pessoas estão bebendo muito, elas estão caindo.
e isso sofre traumatismo craniano, e a gente está diante do Covid e desses pacientes que têm traumatismo craniano e a gente não está conseguindo leito para internar e nem condição para poder operar e mandar ele para a UTI. Então, a situação é bem preocupante, Júlio, E, infelizmente. doutora, não é só o problema da bebida, não. Eu tenho informações aí de pessoas que estão usando muita droga dentro de casa. E a pessoa ela não tem para onde sair, ela acaba entrando numa neura dentro de casa ali também. E tem muita gente passando apurado, familiares também com pessoas trancadas dentro do quarto durante 2, 3 dias consumindo droga. A situação ela é delicada. A gente já está vivendo uma pressão muito forte, porque tivemos toda a nossa vida alterada, e aí acaba ficando confinado dentro de casa. Muitos vão para a bebida para tentar amenizar um pouco esse sofrimento, outros vão para as drogas também, porque o que acontece hoje em dia é que, além do medo da contaminação pela Covid, de você contaminar algum familiar seu também, as pessoas estão muito preocupadas, claro, de forma lógica e plausível, pelo futuro também de suas empresas, pelo futuro também dos seus empregos, pelo futuro também do seu dia a dia, né? A gente já não sabe como vai ser pós tudo isso, mas a gente tem que confiar. Eu tenho dito sempre no programa aqui, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, e não é porque eu tenho fé também que eu saio vacilando por aí. Eu tenho montado as minhas estratégias dentro de casa também, sabe? Tenho feito tudo para que quando isso passar, a minha vida ela tenha uma continuidade, né? Porque não vai parar aqui. A hora que acabar o confinamento, e aí? Saímos de casa, como é que vai ser? Sabe, será que isso que estamos passando hoje nos modificou em alguma coisa? Nos melhorou em alguma coisa? Fez com que vêssemos outras pessoas ao nosso redor também? Porque estamos tão focados, doutora Catarina e amigos teleassinantes, em nossos problemas, em nossa vida, em que é meu, o que eu quero, o que eu possuo, o que eu preciso, que a gente acaba deixando de ver os sonhos das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, muitas vezes o nosso filho quer ser, por exemplo, quer ter uma profissão, mas a gente colocou na nossa cabeça que ele tem que fazer aquilo, e aí você força o seu filho a fazer aquilo que você quer, não aquilo que ele gostaria. Eu estava até comentando com a Thaís agora há pouco, a minha filha tem 19 anos e mudou todo o conceito. Eu queria que ela tivesse carta, ela falou: pai, eu não quero carta, eu não quero dirigir, eu não preciso disso, mas no meu entendimento eu achava que ela deveria ter que ter um carro, e as coisas elas mudaram, né? E a gente, tão focado nos nossos pensamentos, na criação que tivemos, a gente acha que o que é melhor para a gente é melhor para todo mundo, né, doutora? Exatamente. Então, tudo isso está fazendo mudar a nossa realidade, né? Mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa forma de pensar. A ansiedade está causando essa incerteza, tudo isso somado, a gente estão gerando fatores estressantes. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que está acontecendo para refletir e mudar a nossa vida de agora em diante. Tá certo. Doutora Catarina Couras, muito obrigado pelo bate-papo com a gente. Veio lá de João Pessoa para nos agraciar com o bate-papo conosco aqui em São Paulo, né, e tomar conta também dos pacientes do nosso estado. Deixa eu só, que eu não vou encontrar aqui agora, mas eu tinha uns números, já eu vou passar para vocês os números dos casos da Covid em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará. Quero te agradecer muito pelo bate-papo com a gente aqui e tenha um ótimo domingo, viu, doutora? Muito obrigada, Júlio. Um ótimo domingo para você também e para todos os telespectadores. Muito bem.